Notícia urgente: avião russo que pousou no Brasil partiu direto para a Venezuela. E essa situação complica ainda mais o governo brasileiro, pois os Estados Unidos pode estar desconfiando que o Brasil deve estar dando algum apoio a Nicolás Maduro. E surge também informações de que Nicolás Maduro pode fugir da Venezuela a qualquer momento, talvez até mesmo nesse avião russo para a Rússia, para não ser capturado pelos mercenários dos Estados Unidos. O continente americano vive um momento de intensa tensão diplomática e militar após a movimentação de um cargueiro militar russo do modelo Ilyushin IL-76TD, matrícula RA-78765, que ficou por cerca de 3 dias estacionado na base aérea de Brasília antes de seguir, sem qualquer explicação oficial, diretamente para Caracas, capital da Venezuela. A aeronave, pertencente à empresa russa Aviacom Zitotrans, é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por transportar armamentos e equipamentos estratégicos para o regime do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que se mantém no poder desde 2014, após um processo eleitoral amplamente contestado e acusado de fraude. Fontes ligadas a serviços de inteligência afirmam que esse tipo de cargueiro já foi utilizado para o envio de mísseis, peças de artilharia, drones e outros materiais de uso militar para a Venezuela, em uma relação que envolve cooperação direta com Moscou. O voo que chegou ao Brasil no domingo permaneceu em Brasília até a noite de quarta-feira e, em seguida, fez escalas em Santa Cruz, na Bolívia, e em Bogotá, na Colômbia, antes de pousar em Caracas. É visto como mais um capítulo de uma rede logística de alto nível que conecta Rússia e Venezuela. Ainda não há confirmação sobre a carga transportada durante sua permanência no território brasileiro, e as autoridades nacionais mantêm silêncio absoluto, reforçando a hipótese de que se tratou de um voo diplomático ou militar protegido por sigilo. Esse mistério aumentou a pressão internacional sobre o Brasil, pois para Washington, a presença e a passagem de um avião sancionado em solo brasileiro pode indicar, no mínimo, tolerância a operações que fortalecem um regime considerado hostil e ligado a redes de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Essa percepção é agravada pelo fato de que, em investigações conduzidas nos últimos anos, órgãos dos Estados Unidos identificaram a presença de rotas de escoamento de drogas que passam por países vizinhos, como Colômbia e Bolívia, e atravessam o território brasileiro antes de atingir mercados internacionais. Paralelamente, informações de bastidores, ainda não confirmadas, indicam que Nicolás Maduro poderia utilizar este mesmo cargueiro russo para fugir para Moscou, caso a pressão militar e diplomática contra ele se torne insustentável. Tal hipótese não é descartada, visto que o histórico de líderes aliados ao Kremlin em situações de crise mostra que a Rússia costuma oferecer abrigo político e militar a figuras estratégicas para seus interesses geopolíticos. O caso ganha contornos ainda mais delicados, porque coincide com o anúncio feito pelo presidente Donald Trump da autorização para o início de operações militares dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, envolvendo não apenas medidas de bloqueio econômico e sanções financeiras, mas também o envio de forças navais para o Mar do Caribe, posicionando navios de guerra e embarcações de apoio logístico em áreas próximas à costa venezuelana. Essas manobras fazem parte de uma estratégia de cerco marítimo que, segundo fontes do Pentágono, busca cortar as rotas de abastecimento militar e impedir qualquer tentativa de fuga por via marítima. Ao mesmo tempo, Washington anunciou uma recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro, acusando-o formalmente de chefiar uma organização criminosa transnacional ligada ao narcotráfico, responsável por enviar toneladas de cocaína para diversos países, inclusive utilizando rotas que passam por portos brasileiros. Essa ofensiva militar e policial integra uma campanha mais ampla para desmantelar cartéis de drogas e redes de contrabando na América do Sul, e coloca o Brasil também sob atenção, não apenas pela questão das drogas, mas agora, sobretudo, pelo episódio do cargueiro russo. Nos bastidores diplomáticos, cresce a desconfiança de que o Brasil
Ao permitir a permanência e a partida do IL-76 diretamente para a Venezuela, possa estar oferecendo algum tipo de apoio, direto ou indireto, ao regime de Maduro, o que para os Estados Unidos seria inaceitável em um momento de escalada de confrontos no continente. Essa suspeita ameaça desgastar as relações entre Brasília e Washington e pode ter repercussões em acordos comerciais, cooperação em segurança e trocas tecnológicas. Há ainda o componente de inteligência militar. Especialistas norte-americanos acreditam que a presença desse avião russo no Brasil também pode ter servido para o transporte de técnicos, agentes ou material de vigilância, com potencial de ampliar a capacidade de defesa aérea. In der Nacht, Maschinengewehr.